Olá, eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês sobre o livro do Rick Warren. Na verdade, A Vida com Propósito. Hoje nós já estamos no capítulo 26. E esse livro é uma bênção. Se você não o tem, eu sugiro que você compre e tenha na cabeceira, porque ele é uma trajetória de toda a vida cristã. Nós já estamos no capítulo 26 e hoje o tema é bem forte, porque é assim, crescendo por meio da tentação. Nós vimos que nós somos transformados, né, pela verdade, que é a palavra de Deus, e somos transformados também pela aprovação. Hoje nós vamos ver crescendo por meio da tentação. Como a tentação pode fazer a gente crescer? Pode sim. E nós vamos compartilhar e meditar no que a palavra de Deus diz sobre isso. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor venha nos santificar, nos preparar para recebermos a palavra de Deus. Amém, queridos? Pai, nós estamos aqui, Senhor, pedindo o teu sangue sobre nós. Que o Senhor venha nos santificar, nos purificar, Senhor. Que o Senhor venha agora que nós limpar toda assim a preocupação desse dia, toda a luta desse dia. Nós queremos entregar no teu altar. Nós queremos, Senhor, agora estar quietos e atentos à tua palavra. Ó Espírito de Deus, venha nos convencer das verdades que precisamos. E Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor faça um milagre na nossa vida e na nossa família, Senhor. A primeira é a revelação do teu Filho em nós, a revelação da tua palavra, a revelação da tua verdade. E Senhor, e a segunda, Senhor, que nós pedimos é que nós vivamos todos os dias no teu caminho. Que o Senhor nos guarde, Senhor, nos livra de todo mal, de toda obra maligna, de todo poder satânico. Que o Senhor nos guarde, nos livre. Que o sangue de Jesus esteja sobre nós, da cabeça aos pés e nas entradas e saídas da nossa casa. O sangue de Jesus esteja sobre a nossa família. Cada um que está ouvindo, Senhor, que o sangue de Jesus esteja, Senhor, e sobre ele. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, olha só. Toda tentação, nós vamos ver, primeiro eu vou começar com o texto bíblico em Tiago, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Vamos ler até do 12 ao 15. Capítulo 1, versículo 12 ao 15. Então, assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, nós estamos vendo aqui que bem-aventurado, feliz o homem, está incluindo a mulher aí também, que suporta com perseverança a tentação, né? A tentação. Então, nós vamos ver que toda vez que nós somos tentados, é uma oportunidade para nós escolhermos fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus, não é? Então, nós vamos ver que tudo na tentação, como também nós vimos no caminho de Deus, tudo vai ser uma escolha. E olha só que interessante, quando nós escolhemos a Deus, vai sendo gerado em nós os 9 gominhos do fruto do Espírito. Nós estamos estudando no culto da igreja o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Então, aqui, o fruto não nasce, eu não sou responsável em dar o fruto. Eu preciso estar ligada à videira. João 15 fala. E aí o fruto vem. Eu fico ligada em Cristo, o fruto vem.
É Jesus que produz o fruto, é o Espírito Santo que produz o fruto. Agora, olha só, e o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Então, toda vez que eu sou tentado e decido escolher a vontade de Deus para mim, agradar a Deus, o fruto do Espírito começa a ser gerado. E o fruto, ele não nasce de um dia para o outro. Eu planto, por exemplo, eu planto uma, uma bananeira ou qualquer outra fruta. Veja bem, o processo de crescimento, né, dependendo do cuidado da terra, vai crescer mais rápido. Mas ele normalmente é um processo lento. É cada dia eu vou vendo a árvore crescer e logo o fruto aparecer. Então, queridos, olha que interessante. Essas qualidades que está lá em Gálatas 5, 22, 23, esse fruto maravilhoso, 9 gominhos do fruto do Espírito, é o caráter do Senhor em nós. Eu nasci para que você, para que o propósito de Deus é que eu tenha o caráter de Cristo. Então, toda vez que eu vou cedendo à tentação, o fruto vai demorando para crescer. Então, eu preciso aprender a escolher a vontade de Deus, né? E preciso aprender e querer. Glória a Deus por isso. Agora, nós vamos ver que o fruto, ele vai, quando eu conheço a palavra de Deus, vou lendo, vou orando, o fruto vai aparecer em situações totalmente adversas a ele. Então, por exemplo, a paz de Deus, que é um fruto do Espírito, vai aparecer num momento em que eu tenho muita aflição. A paz de Deus, para uma pessoa que não conhece o Senhor e não teve um novo nascimento, a paz é quando está tudo bem, ninguém brigou, ninguém nada, ficou tudo bem. Mas a paz do Espírito é quando as circunstâncias estão adversas e eu recebo essa graça de produzir a paz. A alegria é quando todas as circunstâncias, tudo ao meu redor é para eu estar muito triste e eu recebo a alegria da presença de Deus. Então, o fruto, ele é brotado, né? Ele rompe na árvore, que nós sabemos que a videira é Jesus, ele rompe quando eu estou numa situação totalmente adversa ao fruto do Espírito. Aí aí o fruto do Espírito aparece, para que eu não diga que porque eu sou muito boa, porque eu tenho muita justiça própria, porque para que eu não diga que aquele fruto foi produzido por mim. Porque quando as coisas estão bem, é fácil, né? Ficar bem, ficar alegre, ter paz, ter longanimidade. Mas quando as coisas estão apertadas, é justamente que aí eu busco socorro em Deus e o fruto totalmente contrário àquela situação aparece na minha vida, para surpresa minha também. Porque assim, nós buscamos ao Senhor, de repente a gente vê assim, nós agindo como o Senhor quer. E isso é muito maravilhoso e surpreendente. Glória a Deus. Então, nós vamos ver ah, que Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Então, quando eu estou passando uma aflição, se eu escolho obedecer a Deus, eu vou ter paz. Se eu escolho fazer a minha vontade, eu vou ficar mais instruída. Interessante, né? E a humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. Às vezes nós estamos assim, tristes, né? E estamos querendo desistir de muitas coisas, e justamente nessa hora que vem
a perseverança, vem a resistência, a longanimidade, vem a mansidão. O fruto aparece justamente nessas situações adversas. É glorioso, glorioso, só o Senhor mesmo. E é interessante, o que eu amei nessa lição é que nós vamos estudar como a tentação funciona. Porque Satanás, ele não é criativo, ele sempre faz a mesma coisa. E nós, quando estamos distraídos, a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 5 e 7, que o homem distraído, o jovem distraído, cai na tentação. Não é? Então, quando nós estamos distraídos com algumas coisas, que nós não estamos centralizados no Senhor, que sempre devemos estar, aí nós cedemos à tentação. Então, nós vamos ver como Satanás age para nos tentar e convencer-nos para ceder à tentação. Isso é tirado lá do Éden, capítulo 3 de Gênesis. Então, olha só que interessante. São 4 fases que a tentação se processa. Olha como começa. Na primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro da gente, né? Um desejo dentro da gente, um desejo um anseio pecaminoso. Aí ele ou pode ser também um desejo legítimo. Então, por exemplo, eu estou sendo tentada a, a ter raiva de alguém. Então, aí o diabo vem e começa a alimentar aquela sentimento, aquela seta, né? Ou pode ser um desejo legítimo, por exemplo, eu quero me casar, eu quero ter alguém perto de mim e tal. Só que quando é na hora errada, a pessoa errada e do modo errado, nós não vamos ter um fruto bom. Porque é legítimo eu querer casar, é legítimo eu querer ter alguém do meu lado, é legítimo. Mas quando é contrário à lei de Deus, como é contrário à lei de Deus? Conheço uma pessoa casada e começo a gostar dela. Ou começo a ter relacionamento sexual antes do casamento. Então, é na hora errada, do modo errado. Então, Deus, aí eu não posso ser feliz. Deus não se agrada nisso. E é tão interessante que quando eu opto, né, eu escolho, vou insistir, eu quero ser feliz, né? Olha só, quando eu opto em fazer a minha vontade, o que que acontece? Eu tenho consequências e toda a minha geração. Então, às vezes a gente vê, por que que na família tá assim, assim, assim? Né? Por que que tá os casamentos assim, assim? Foram todos problemas, escolhas nos casamentos, né? Escolhas erradas. E aí a geração sofre muito. Então, bom é agradar a Deus. Isso eu sei, não porque eu li somente também a palavra, mas eu sei de refletir sobre a minha casa, né? Sobre a minha família, né? Minha família teve coisas muito boas, mas as coisas que quebraram a lei de Deus, nós sofremos muito, não é verdade? Todos nós, a descendência. Aí, se há arrependimento, Deus tira isso, né? Deus quebra essa continuidade. Olha que interessante. O diabo vem com essas conversinhas. Ele sussurra: você merece isso, né? Ou, por exemplo, eu tô querendo um colar de brilhante. Aí ele fala: você merece isso. Aí o diabo me incita a roubá-lo. Olha só. E aí a coisa é feia, não é? Muito feia. Porque Deus, ele pode nos dar o que precisamos quando nós confiamos nele. Se ele acha, se é da vontade dele, não é? Então você deveria ter isso agora. Vai ser emocionante, a pessoa tá assim, tá te dando atenção, vai lá né, e cede à tentação. E
ó, você vai ver como você vai se sentir confortante e bem, não é? Pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que começa dentro de nós. Então, depois que nós cedemos à tentação e deu tudo errado, aí a gente começa a acusar, mas eu não tive culpa, ele que veio me tentar, não sei o quê. Eu começo cheia de explicações. Mas, na verdade, foi uma escolha minha, não é? Por isso que eu preciso saber como funciona a tentação, como o diabo usa os recursos dele de coisas que já estão dentro de nós e que nós precisamos ter cuidado, não sermos distraídas, né? Ou distraídos. Então ele começa dentro de nós, é um desejo interno, né? E aí no interior do coração do homem, Mateus 15 fala, Jesus Mateus 15 é maravilhoso, se você puder ler, Marcos 7 também, que a tentação, o coração humano, vai pelo teu coração. O coração é enganoso, extremamente corrupto. Isso está em Jeremias, né, 17, 9. Então, em Mateus 15 fala assim: do coração humano vem todos os maus desígnios, o adultério, a malícia, a, a raiva, não é? A, o roubo, os ciúmes, as invejas, não é? Então, vem a prostituição, o adultério. Então, nós vamos ver que, então Jesus fala, né, do interior do homem, do coração do homem, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, está em Mateus 15, e Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos entre nós. Está lá em Tiago 4 também. Então, primeiro o diabo ele detecta um sentimento maligno que está dentro de nós que vai nos destruir, né? Que nós queremos muito. O segundo momento, olha como ele faz. A segunda fase dele é a dúvida. Então a gente começa assim: será que é mesmo errado? Será que isso é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Né? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixe os maus pensamentos ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Então o diabo começa a lançar dúvida. Por quê? Porque eu quero uma coisa. Então, quando Deus coloca limites, não é porque quer me privar de ser feliz ou de gostar de ter as coisas. Deus coloca limites. Você também coloca limites no seu filho e eu também. Meu filho, ele quer, por exemplo, eu tenho um vidro de veneno, né, em cima na pia, embaixo, ele vai lá e pega, eu tiro, ele vai ficar chateado. Mas eu sei que se ele continuar, ele vai morrer. Ele na hora fica bravo. Eu lembro que a minha filha gostava muito assim e às vezes eu deixava o detergente ou cândida, né, no chão assim, estava fazendo a limpeza, ela vinha, pegava e quando eu tirava, ela chorava, porque ela queria aquilo, porque ela não sabia as consequências, porque nós fazemos distraidamente sem pensar o depois. E o depois é um amargo despertar, ninguém aguenta. Na hora parece ótimo, o diabo, né, coloca como, eu até falo que é um cocô com chantilinho, né? Assim, uma coisa, aparência agradável e depois é muito mal que a gente fica. Então, olha que interessante. Eu, ele começa a colocar dúvida. Balaão também, o desejo do coração, ele tinha ambição por dinheiro e coisas. E quando o Balaque, o rei, foi lá na casa dele, né, os criados, oferecerem dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Deus, e ele falou: eu vou orar, vou ver. Ele queria ver se Deus mudava de opinião, não é verdade? Então, olha só, vamos orar. Acho que não é bem assim, não é? Será que Deus não quer que eu seja feliz? Acho que era só para aquela época, hoje é tudo moderno, é diferente. É como se a palavra de Deus
ela dura para sempre, ela não muda, ela é imutável, não é verdade? Então, o mesmo homem de 1800 é o mesmo homem do século XX, as mesmas dores é a mesma, e o remédio também é o mesmo. A palavra de Deus é maravilhosa para nos curar e limpar-nos, né? Então, nós vamos ver que essa fase da dúvida, ela pode nos afastar de Deus, pode, não, ela nos afasta de Deus porque a dúvida, a palavra de Deus cria assim um escudo da fé para nos proteger. Quando cai, quando eu tenho dúvida, esse escudo que me protege cai, né, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí o demônio vem para nos setar, para nos matar e nos destruir. Tanto que fala que o pecado gera morte. Não é verdade? A terceira fase é o engano. Então, a primeira fase, nós vimos que é um desejo dentro de nós, que Satanás identifica. A segunda fase é a dúvida. Nós ficamos com dúvida, será que é errado mesmo? Não é bem assim? Na terceira, na terceira fase é o engano. Então, Satanás é incapaz de falar a verdade e ele é chamado pai da mentira, ali em João 8:44. Ele oferece uma mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás vai dizer: você não vai morrer, você pode fazer que você não vai morrer. Ele falou para Eva também, né, e para Adão: ninguém vai saber. Eu vou resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso, ó, todo mundo faz isso, não é? Não tem nada demais. E apenas um pecadinho, mas um pecadinho é como uma gestação. Logo ela acabará aparecendo. No início a gestação não aparece, né? A gravidez. Mas logo o bebê vai crescendo e a barriga aparece. Então o pecado não tem nada que está encoberto que não venha a ser revelado. E na verdade ele vem para nos destruir, né? Tudo isso. Então a terceira fase é o engano, que não vai acontecer nada e, e acontece sim. Eu sou professora também de literatura e eu li muitos livros, não é? E livros que não eram assim cristãos e eu sempre ficava muito surpreendida porque a Bíblia tem razão. Tem um clássico russo, porque nós estudamos também literaturas estrangeiras, né? Então, fala da Ana Karenina, de uma mulher que ela tinha um esposo e ela foi a uma festa na formatura do irmão, que ele era um cadete, eu não me lembro, acho que era da Marinha, e ela conheceu um amigo do irmão dela e ele começou assim a flertar demais e insistir. E ela era uma moça linda, o marido dava tudo para ela, ela tinha um filho e ela foi altamente setada, porque aquilo ali havia um encantamento muito forte. E eu creio que havia o desejo do coração dela. Aí o marido dela mandou ela escolher, né? E que ele a perdoava se ela ficasse, mas ela foi embora com o rapaz. Aí o rapaz, no começo foi maravilhoso, né? Tudo atenção, tudo. Depois ele começou a fazer com ela o que ela fez com o marido. Ele deixava ela em casa e ia sair com outras. Porque um homem que assedia uma mulher casada, ele também vai fazer com outras mulheres, né? Então, olha só, aí o final é terrível, né? O final é terrível, ela começa a tomar ópio, que era a droga do século, do início do século XX, e ela tomba, assim, ela cai, ela vai para ferrovia, porque ela pensava assim, eu deixei tudo por esse homem, e agora ele está fazendo isso comigo, e ela procura a morte. Então, queridos, quando fala assim, quando a gente lê aqui na Bíblia que o salário do pecado é a morte, que exagero, né? Só que eu vi, através de livros e que não eram cristãos,
eu vi que, porque a literatura mostra a realidade da nossa sociedade. Então, a gente vê o salário do pecado, que é a morte. Vi isso também na minha casa, na verdade, que o pecado ele realmente mata, destrói a família, destrói o caráter, né, das pessoas. Então, como é bom optar para ouvir a Deus, não por obrigação, mas como uma oportunidade de mudança de vida, né? Deus mudou o curso das águas da minha vida. Então, olha só que interessante, que a terceira fase é um engano, né? Nós vamos ver, e que eu preciso aprender a andar na verdade, que a verdade de Deus, ela vai nos transformando, né? Não posso ficar distraída. Na quarta fase, então, a primeira fase é o diabo detecta um sentimento, um desejo, né, maligno dentro de mim, que quebra a lei de Deus e me afasta de Deus. A segunda, não é? A segunda ele começa com dúvida, não é bem assim, não é? A terceira é o engano, e a quarta é a desobediência. Porque depois que eu aceitei esse sentimento maligno, depois que eu também duvidei de Deus, porque eu estou na mão do inimigo quando eu duvido da palavra. Por isso que é tão bom, desculpa, é tão bom a gente ter a bússola. A palavra de Deus é a bússola. Estou com dúvida, tá ali, um está falando isso, outro, o que que Deus diz? Sim, há pessoas que vivem pedindo a opinião de todo mundo, não é? Eu, tudo aquilo que eu falo para vocês, eu não acreditava em nada. Tudo isso que eu estou falando, eu aprendi valores diferentes. E para mim foi uma trombada de caminhão, muitas coisas, porque a palavra de Deus dizia coisas fortes e eu ficava assim surpreendida. E eu via cada dia que isso era verdade, que Deus tinha razão. Via nas leituras que eu fazia, via na convivência das pessoas, né, nas tribulações que as pessoas tinham. Eu falei, Senhor, não quero passar por isso, né? Assim, eu ou passava e era destruída, porque não tinha estrutura, porque nós passamos muitas tribulações, mas passar por consequência do pecado, não é? Aí a gente tem o perdão de Deus e tem a estrutura para ficar com Cristo. Mesmo quando a falha nossa, não é? O sangue de Jesus tem poder de nos perdoar e nos manter em pé, para a glória dele. Não é? Então Deus é maravilhoso, cheio de graça e misericórdia. Então nós vamos ver que a quarta fase que Satanás sabe manipular, você acaba, ó, depois que eu cedi, né, na dúvida e que eu cedi no engano, aí vem a consumação, é a desobediência. Aí você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. E às vezes a gente brinca e acha que nunca vai chegar naquilo, né? Quantos homens brincam de ficar olhando para as mulheres, de falar com elas na internet, consultar pornografia. E eu nunca vou trair minha mulher de fato. E quantos que caíram, né? E mulheres também. Ah, vou brincar, ele está conversando comigo. Só uma brincadeirinha. Então, olha só. Na quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha brincando com a sua mente. Porque sempre o pecado, antes de chegar no reino físico, ele começa aqui, na nossa mente. E se nós formos alimentando, vai acontecer de fato, né? Então, o que começou com uma ideia nasce como uma conduta. O que começou somente aqui vai ser uma conduta, um comportamento. E, eu, e aí eu cedo a qualquer coisa que chamar a minha atenção. Acredito nas mentiras de Satanás e nós vamos cair numa armadilha, qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte.
Não se engane, meus queridos irmãos. Sério, é verdade. É verdade verdadeira. Olha só, então eu preciso compreender como a tentação funciona. Então, vou só recapitular. Primeiro começa com o desejo maligno, depois começa com a dúvida, né? Depois começa com o engano e depois termina com a desobediência. O que estava aqui na minha mente começa agora a ser uma conduta e aí as consequências são sérias. E outro ponto que nós vamos ver da tentação é que eu tenho que recusar a ser intimidado. Porque a tentação, Jesus foi tentado no deserto por Satanás, na cobiça, nos reinos deste mundo, e Jesus usava a Bíblia, lá em Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Então, o ser tentado não é pecado, não é? Agora, quando passa alguma coisa pela minha cabeça, por exemplo, eu estava orando e passou um sentimento de raiva de alguém ou passou uma coisa que para mentir. Então eu falo, mas de onde veio isso? Eu estou orando aqui. Então, e esse tipo de coisa não é pecado, porque o diabo está preocupado porque você está orando e está preocupado com você, você está dando trabalho para ele. Então você deve parar e orar e pôr o sangue de Jesus sobre você e mandar embora. E citar 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que fala que a nossa luta, né, ela não é carnal, mas ela é poderosa, né? As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Então, isso tem em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. É um versículo de guerra espiritual. Então, quando você for tentado, você começa a clamar: Senhor, leva cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Então, há uns que começam a ser intimidados, então, outros por sonhos, pessoas que, por exemplo, tinham práticas sexuais e depois começam a ter sonhos, e não estão mais na prática, mas começam a ter sonhos, né, eróticos e de relações ilícitas. Então, aí o que acontece? Jesus tem que estar no sonho com a gente. Então, você precisa pedir a Deus antes de dormir, autoridade, porque nem no sonho você precisa repreender o diabo e aquilo para. Então, quando ele não consegue mais exercer a autoridade, o diabo exercer a autoridade sobre você na área que você deixou para, assim, o pecado, ele começa a colocar ou pensamentos ou sonhos. E você precisa aprender a não aceitar e a repreender. E citar o versículo de 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Citar para ele e ele vai embora. Lembro que quando eu comecei assim, com guerra espiritual e tudo, eu sonhava assim que eu tinha que ir de um lado para o outro e pisar nas cabeças de muitas cobras. E o Senhor falou: você vai para o outro lado. E eu fiquei assim, pai, porque nada vai te acontecer. E elas não podiam me picar. Eu pisava na cabeça e clamava o sangue de Jesus. Eu lembro que me pegou aqui para eu parar de clamar. Aí eu sentei na cama, mas eu dei um berro que até meu marido deu um pulo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus. Foi quando ele largou minha garganta e eu fiquei bem, mas foi um sonho de guerra. Mas olha só, no sonho você precisa estar tão grudadinha, igual o casco da tartaruga, não é? A tartaruga não tira o casco para dormir, ela dorme com o casco. Não tem como tirar, faz parte dela. Jesus faz parte de mim. Ele é a minha vida, é o autor da minha vida, é o meu Salvador, meu Senhor. Então não tem como tirá-lo para dormir. Então no sonho você precisa aprender a repreendê-lo, né? A repreender o inimigo em nome de Jesus. Então nós vamos ver que nós não podemos deixar nos intimidar quando vem a tentação.
Nós temos que resistir ao diabo e ele foge da gente, né? Aí vamos ver. Nós vamos ver que então eu preciso aprender. é, eu preciso aprender e reconhecer o padrão de tentação e estar preparado para ele. Qual é o padrão da tentação? Eu preciso refletir. Sempre Deus faz a gente refletir, não é? Lá em Apocalipse 2 fala assim: lembra-te de onde caíste. Então, quando a gente cai, Deus perdoa, mas a gente precisa refletir o que nos fez cair. Então, eu preciso ver que existem determinadas situações que me deixam mais vulnerável e do que mais vulnerável às tentações do que outras situações. Então, eu preciso detectar e pedir para o Espírito Santo que me conduza à verdade. Senhor, quando eu fico mais tentada, então o Senhor vai mostrar nas minhas fraquezas quando acontece isso. Então o Senhor vai mostrar e ele sabe, Satanás, né, certamente conhece as circunstâncias que faz você cair e ele sabe o trabalho constante para colocá-lo nessas circunstâncias, né? E estejam alertas, o diabo está para atacar. O que mais lhe traria satisfação seria pegá-los cochilando. Então, cochilando, distraído. É, distraído, sem estar. Jesus falou: vigiai e orai, né? Vigiai você mesmo, vigiai. Você precisa ser apresentado e conhecido a você mesmo diariamente. O que me tenta, o que me faz pecar, o que me faz, não é, assim, ser vulnerável, não é? Porque o Senhor quer que nós sejamos fortes. Então, aquilo que eu sou fraco, eu vou até Ele pedir socorro. Vou mesmo. Toda vez que você se sentir fraco, você precisa correr para Ele. Então, olha só, eu preciso perguntar. É interessante que a reflexão vem através da pergunta. O Sócrates, ele usava a maiêutica. Maiêutica é a pergunta, as perguntas. Só que antes de Sócrates, Deus já fazia isso. Deus ensinou o homem a fazer isso. Olha que coisa maravilhosa. Quando Adão pecou, Deus falou: quem te fez saber que estava nu? Porque Deus perguntou, porque ele estava se escondendo. Antes ele tinha muita comunhão com Deus e agora estava se escondendo de Deus. Então ele começa a questionar. Ele sabia o que tinha acontecido. Deus é onisciente, ele é o Senhor de toda a terra, mas Adão não sabia. E como é que eu começo a saber as coisas sobre mim? Porque eu acho que eu sei tudo, não é sobre mim. E na verdade, não. Eu tenho uma nuvem de engano, de ilusão a meu respeito, que eu preciso aprender a conhecer a verdade. Porque a verdade, ela transforma a gente, muda, né? A verdade de Deus. E quando ele questionou Adão, ele sabia onde Adão estava. Onde estás, Adão? E vocês podem ver que Deus ele questiona as coisas, não é para nós cairmos em si. Nós precisamos cair, nós precisamos cair, né, em nós mesmos, né? Nós precisamos cair. E em si, cair no sentido assim de recobrar a sobriedade. E o que acontece? Eu começo a fazer as perguntas. Então eu pergunto assim: quando sou mais tentado? Em qual dia da semana? A que hora do dia? Onde eu sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? No aeroporto? Ou em um hotel fora da cidade? Quem está comigo nesses momentos que eu sou tentado? Amigos, colegas de trabalho, uma multidão de estranhos? Ou estou sozinho? Né? Ou estou sozinho? Qual é quem está com você quando você está tentado? Pergunte também como normalmente me sinto quando estou mais tentado. Pode ser que é quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão.
Talvez seja quando você está magoado, zangado, preocupado, ou após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. É tão interessante que quando Jesus foi tentado, quando ele estava num grande enlevo espiritual, ele estava 40 dias sem comer. O diabo veio lá para tentá-lo. Né? Então, eu preciso questionar quando, né? Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, faz um jejum, toda a gente acha que já está no máximo, né? E é aí que quando eu paro de vigiar e fico cochilando e distraído, né? E distraída. Então, você deve identificar seu padrão característico de tentação e então se preparar para evitar tais situações quanto possível. A Bíblia diz continuamente para nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, você descobrindo qual o momento que você fica mais tentado, quando da semana, que tipo de estado emocional você está, com quem você está. Você questionando, você vai se conhecendo. Então, quando você começar com esse tipo de coisa, assim, de tentação, você já sabe como repreender e mandar embora em nome de Jesus, né? Aí diz assim: siga o conselho de Provérbios, pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege observando o lugar por onde vai. Diz que naquela boate Santa Maria, diz que muitos jovens, não, eu vi na reportagem, falaram que a mãe falou para não ir, que muitos falaram para não ir, mas a pessoa falou, não, eu faço o que eu quero, né, eu vou. E naquele dia muitos viram, né, demônios na porta e que fechavam e tudo. Foi uma coisa espiritual. Eu vi muito forte isso. Então, eu não podia estar ali. Então, há lugares que eu não devo estar. Só que eu devo ter consciência, porque ninguém me amarra em casa. Deus não vai te amarrar ao pé de uma cadeira para você não ir. Mas o Senhor quer que você amadureça e veja se há um lugar para você estar ali, né? Se é para você. Então, há lugares que a gente não deve estar. Então, o povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar para onde vai. E peça ajuda a Deus. Deus tem uma linha direta no céu e peça socorro. Quando se você está numa situação, porque às vezes são ciladas, não é? São ciladas que aparecem assim do nada. Eu estava lendo um livro sobre um pastor que ele viajava muito, ele estava em conferência e ele estava no aeroporto e veio uma moça e assim, ela estava vindo do corredor e olhava para ele e dava risada. Então ele pensou assim: ah, é uma boa oportunidade de eu evangelizar essa moça. Aí o Espírito Santo falou assim: quem te deu assim, a autorização para você evangelizá-la? Porque o Espírito Santo falou isso? Porque a gente deve falar de Jesus para todo mundo, porque Deus estava vendo o sentimento que estava no coração dele e ele usando a própria Bíblia e as coisas de Deus para conquistar a mulher. Que Deus conhece o propósito profundamente do coração. Então, olha que interessante. E quando ele ouviu o Espírito Santo falou, quem te deu direção? Quem te deu direção para você evangelizar essa mulher? Aí a mulher ia vindo assim, direto para ele, ele virou e foi para o outro lado. Por isso que diz assim, né? Evita os maus caminhos. Vou contar outro episódio muito interessante, que eu cuidava dos adolescentes. Deus me usava para isso, né? Quem cuida é o Senhor, mas Deus me usava para. Eu estava na reunião, né, dos adolescentes, ia dar o estudo, e chegou uma menina
com uma saia muito curta, dava para ver tudo, dava para ver a calcinha dela e tudo. E ela, quando ela sentava, e eu fiquei com compaixão da menina. E aconteceu que eu falei, Senhor, como eu posso ajudá-la? Mas também eu fiquei assim orando e vigiando assim a minha vida e dos adolescentes, o que que ia acontecer. Então, um menino sentou na frente, o menino estava sentado na frente, assim, e ela sentou em frente dele. Na hora que ele viu que ele ia ser tentado, ele saiu de lá e foi sentar em outro lugar. E eu fiquei maravilhada, meus irmãos. Eu adorei. Hoje ele é pastor, esse moço. Ele já é um homem, tem filhos, um caráter de Cristo. Ele podia ter ficado ali se ele quisesse. Ele ia pecar o tempo todo, né? Então, o homem de Deus e a mulher de Deus, se aquilo te tenta, você pode sair dali. E muitas vezes nós não queremos sair, não é? Muitas vezes nós queremos cair, queremos o desejo do nosso coração, porque já fomos enganados, estamos encantados, achamos que aquilo ali não tem nada a ver, não é? Que, só que o depois é um amargo despertar. Então, tudo que Deus fala não é para impedir de você ser feliz, nem para te impedir de você ter alegria ou ter prazer, não. Deus quer que você eh, viva a vida com Ele, porque se você fizer a tua vontade, você vai ter desgraça. E nós vemos muitas, né? Só ligar a televisão no, em qualquer tipo de repórter, a gente ouve, né, na televisão as desgraças que estão acontecendo no mundo, muitas por escolhas, não é? Muito por escolhas. Então, tudo é uma escolha, então eu preciso querer e preciso entender o que acontece depois. Então, quando você lê e vê assim exemplos, até Coríntios 10 fala: olhai os exemplos de Israel. Eu vejo uma garrafa que está escrito veneno. Ah, não, eu não acredito, eu preciso tomar para ver. Então, é uma pessoa que quer sofrer, não é? Agora, nós podemos olhar os exemplos de que fizeram aquelas coisas e onde elas foram parar. Então, daí a gente não vai querer aquilo, não é verdade? Eu acho que a primeira coisa é com a nossa família, não é? Porque se a gente observar, né, as gerações, o que vai acontecendo e se repetindo, a gente pode evitar muita coisa. Olha só que interessante. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido. Quando a gente está assim numa tentação forte, não é verdade? O Davi pedia socorro a Deus quando ele estava assim no limite. Ó, os Salmos, nós temos estudado os Salmos, né? Café com Salmos. Davi, quando passava o limite, assim, ele estava, nunca vai ser além, porque Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13 fala que Deus não dá além do que podemos aguentar, nada. Ele nos dá para fortalecer o nosso caráter, para que brote o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Só nas provações que acontece isso mesmo, né? Então, então eu preciso, né? Eu preciso querer, né? Querer, na verdade, é, pedir o socorro de Deus. Quando eu estou assim no limite, eu falo, Senhor, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, esteja sobre mim. Quero que o meu eu morra, eu quero que a tua presença venha e me socorra e me tire dessa situação. Me tire de mim, assim, me tire da minha vontade, de todo o desejo carnal e maligno, em nome de Jesus. Você vai ver com surpresa o livramento que vai estar perto de você. Glória a Deus, não é? Glória a Deus, Senhor. Então, a Bíblia falou que a Bíblia fala que Deus se compadece de nós e vem no nosso auxílio. Eu queria ler com vocês, meus queridos, um versículo que é versículo para ser memorizado, que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim: olha que coisa maravilhosa. Pois naquilo que Jesus mesmo sofreu, tendo sido tentado,
é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, olha, naquilo que Jesus, porque Jesus, ele era humano, sem pecado, mas ele era humano e ele sofreu tentações. Então, naquilo que Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, para socorrer. Então, quando eu estou com tentação, eu corro para Cristo. Sangue de Jesus, Senhor, me livra. O Senhor venceu o pecado, eu quero que o Senhor me abençoe para vencer também. E aí, Deus está esperando, né, para nos ajudar a derrotar as tentações. Por que nós não pedimos a ajuda dele com mais frequência? Tem que ser aquele casco de tartaruga. Cada segundo Jesus comigo, no sonho, dormindo, em qualquer lugar, lavando louça, você conversando com ele, ou você fazendo caminhada, ou você trabalhando, você conversando com o Senhor e pedindo socorro, né? Pedindo socorro. Então, nós vamos ver que nós temos o poder do sangue de Jesus e o poder de. Então, em vez de ceder ou desistir, né? E há uns que já cederam tanto, porque às vezes eu também queria falar antes de terminar, nós estamos terminando, e porque muitas vezes nós desistimos porque erramos tanto naquela área que achamos assim, nunca vamos conseguir. Muitos desistem porque falam, eu vou viver com esse pecado e não vou conseguir me libertar. E isso é uma mentira muito grande de Satanás, porque ele sabe que Deus tem um propósito na sua vida e que o dia que você parar de ouvi-lo e ouvir a Deus, você vai ser um homem totalmente livre, uma mulher totalmente livre. Então, quando muitas vezes a gente pede perdão da superfície, não é verdade? Então, por exemplo, um rapaz ou uma mulher também, uma moça, que tenha muito problema com a área sexual. Então, ela pede perdão, porque ela não consegue parar de ter relacionamento. Só que nós, às vezes, pedimos perdão da superfície. Então, então eu convido você a fazer um jejum e pedir a Deus para trazer tudo o que está escondido, porque o Senhor vai trazer quando começou a sua vida sexual. Quando? Quando sua inocência foi tirada. Muitas vezes você foi mexido, alguém mexeu em você ou violentou, né? Ou você assistiu uma relação sexual, às vezes até do pai, da mãe, e ficou com aquilo na cabeça. De alguma forma, a sua inocência foi tirada, muitas vezes consciente, às vezes inconsciente, foi tirada quando você era criança. Então a gente precisa colocar o sangue de Jesus lá onde começou, no início. Deus me trouxe muitas coisas do início, porque daí, quando eu peço perdão da superfície, quando tem raízes muito profundas, que Deus tem poder de limpar. E Deus é o Senhor do tempo, ele vai aonde aconteceu, no trauma que aconteceu. E o sangue de Jesus tem poder de limpar. A psicologia, ela aflora muitas coisas, não é? Eu sou professora, eu sei que eu fiz também, e precisei fazer o curso, mas olha só que interessante. Ela não tem a solução, porque eu vou ter que conviver com aquilo. Mas o Senhor Jesus, ele caminha pelo tempo, ele é o Senhor do tempo. Para ele não tem passado, nem presente, nem futuro, ele vai aonde precisa. Ele vai lá e nos tira de lá. Nos tira e nos purifica e limpa para sempre a nossa vida. Né? Limpa daquela dor, daquela situação triste, desonrosa, humilhante. O sangue de Jesus tem esse poder. Então, lá em Hebreus 9,14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que, que ofereceu sem mácula a Deus, que se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência, nossa memória de obras mortas, de coisas que nos trouxe morte, que não deixa nós vivermos,
para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus tem poder de purificar nossa consciência de coisas mortas, de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, meu querido e minha querida, eu quero o sangue de Jesus agora, cuidando de você e de mim, e que você acredite no Hebreus 2,18, que naquilo que Jesus foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Corra para os braços de Deus, observe quando a tentação aparece, não fique cochilando e nem distraído, fique vigiando e você enfrente o diabo, porque ele sabe que a hora que você sair do engano, da dúvida e do desejo maligno, de coisas malignas e da desobediência, que você se arrepender disso, ele não tem mais poder sobre você. Ele tentou Jesus, vocês podem ver lá em Mateus 4, 1, 2, 3, Jesus citou a Bíblia, ele foi embora, ele não aguentou, né? E eu sei que Deus é bom e tem nos escolhido, apesar de nós não merecermos, para sermos dele, para sermos um povo santificado pelo sangue, um povo que se arrepende do mal, um povo que ama o Senhor e que busca o Senhor e que corre para o colo dele. E nós precisamos correr para o colo de Deus. Certamente você vai ganhar muito aconchego. E principalmente você vai ganhar a parte de descanso para a sua alma. Isso que é a coisa mais maravilhosa, você vai ter paz. Não quando as circunstâncias vêm, você vai ter paz em meio a toda tribulação. Você vai ter paz. A presença do Senhor traz isso, alegria. Você vai ter o amor de Deus. Então eu convido você, eu quero orar com você agora. Foi uma lição forte, não é? Mas verdadeira e está acessível a você, né? Deus, ele dá para todo aquele que se achega a ele. Tudo isso que eu falei é de graça e você pode ter acesso. Aleluia. Vou orar. Senhor, eu quero o sangue de Jesus sobre nós, Senhor. Eu quero o sangue de Jesus sobre aquele que está ouvindo. Senhor, que tem sido tentado e que tem, Senhor, tem querido desistir de ti, porque não consegue parar com o pecado. Senhor, eu quero que o sangue de Jesus, Senhor, venha libertar essa pessoa. Venha libertar no nome de Jesus. Senhor, que essa pessoa se achegue a ti, no teu colo. Que o Senhor revele a ela quando começou tudo isso. Que o Senhor revele, Senhor, quando acontece. Que o Senhor traga, Senhor, que esse desejo maligno pode ser perdoado. Que a dúvida pode ser tirada com a palavra de Deus. Senhor, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, de tirar toda a nossa dúvida e todo o engano, porque a tua palavra é verdade e toda desobediência seja coberta pelo sangue de Cristo, porque para isso Jesus se manifestou, para nos libertar das obras do diabo, para isso Jesus que se manifestou para nos tirar da escravidão do pecado, se verdadeiramente o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, Senhor, quebra as correntes, Senhor, quebra, o Senhor tem poder. E, Senhor, derrama o teu amor sobre cada um. Derrama, Senhor, a fé que cada um precisa, Senhor, para sair de toda e qualquer tentação. Traz postura de vigilância. Tira toda distração, tira, Senhor, toda brincadeira com a vida cristã. Traz perseverança, traz santidade, Senhor, traz arrependimento. Eu quero te adorar, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus, aleluia. Todo poder pertence a ti, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de cada um, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, liberta cada um. Em nome de Jesus. Amém.
Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus nos guarde e até a próxima. Um beijo grande, até a próxima lição.